Boa noite. Boa noite, gente. Como estamos? Como estamos? Tudo bem com vocês? Estou ansiosa para a live de hoje. Estava. Porque, como eu tô lendo o livro com vocês de novo, né? Faz muito tempo que eu não leio esse livro, como eu já falei para vocês. Eu quero prosseguir, né, a nossa leitura aqui. Estamos lendo A Dança Cósmica das Feiticeiras. Estamos no capítulo 1, né, A Feitiçaria como a Religião da Deusa. Paramos então na página 27. Eu vou ler o último parágrafo, tá? Só pra gente relembrar o que a gente estava falando. E vou continuar a leitura. Para quem não viu os outros capítulos, tá lá no canal da Caixa da Bruxa, eu peço que vocês vão lá dar uma força. Então, o último parágrafo foi: o símbolo da deusa fornece o poder espiritual para desafiar sistemas de opressão e para criar culturas novas, orientadas para a vida. E aqui ela estava falando, ela já estava entrando na questão feminista, política da religião da deusa, né? O que essa religião traz como politicamente falando, né? Aqui ela até fala que esse era um momento de feministas e tal, que foi desconfortável algumas coisas que elas fizeram, nananana. Dela coloca: a feitiçaria moderna é um rico caleidoscópio de tradições e orientações. Os covens, pequenos e unidos grupos que formam as congregações da feitiçaria, são autônomos. Não existe nenhuma autoridade central a determinar liturgias ou ritos. Então, isso já é assim. Ela até colocou um asterisco aqui de uma nota de acréscimo, né? Então eu acredito que ela mudou alguma coisa aqui, pode ter relação com o que eu vou falar aqui. Que quando ela fala não existe nenhuma autoridade central a determinar liturgias ou ritos, dentro de um coven é meio difícil, né? Não existir. Porque para ter um coven precisa ter um sacerdote e uma sacerdotisa ali, né? De terceiro grau ali, ou que conduza isso, né, que ensine outros, que conduza isso, se você não for um auto-iniciado, falando isso dentro de covens, né? Porque se o poder ele for dado, poder, né, entre aspas, mas assim, a liturgia e os ritos, como ela citou aqui, for dado a qualquer pessoa que está ali em treinamento, né, levando em consideração que o coven ele não é só um lugar de ritualizar, mas geralmente a gente recebe o treinamento mágico e filosófico e tudo mais, o conhecimento teórico da bruxaria para virar experiência, né, com os nossos sacerdotes, se você for de um coven, né? Mas sozinho também é bem possível, mas dentro de um coven sempre, geralmente, tem uma figura central que determina essas liturgias ou os ritos, porque os covens, eles geralmente também, eles são muito ligados a tradições, ou então aquele tipo de forma de celebrar muito específico daquele grupo de pessoas, e exatamente por isso criam-se covens, porque um grupo de pessoas tem uma forma muito específica de celebrar alguma coisa, ou querem celebrar juntos, né? Então não tem sentido não ter alguém que conduza isso, né? Se tiver, né? Isso já foi uma discussão muito bacana dentro da bruxaria, no começo, lá no Vlog Pagão, eu e a Lua Serena fizemos um vídeo falando justamente sobre isso, né? Grupo, clã, coven, grupo, círculo, qual a diferença entre todas essas coisas, né? E acho que a gente tá nos antigos vídeos Luipan, esse vídeo, né, no canal do YouTube, que foi feito só para isso. E é justamente isso, né, pessoal? Assim, se não quiser que tenha uma autoridade central, ou seja, uma única pessoa a determinar essas liturgias, determinar esses ritos, então que não seja um coven, que seja um grupo de estudos, que seja um círculo para vocês aprenderem, trocarem ali algum tipo de experiência e então celebrarem o ritual. Né, celebrarem juntos, mas não para passar um tipo de treinamento, um tipo de liturgia, um tipo de forma de celebrar, como já subentende-se quando a gente fala da palavra coven, né?
Alguns covens realizam práticas que foram passadas em uma linha sucessória ininterrupta, desde antes da época das fogueiras. E daí também esse, né, é um ponto que lá nas outras lives a gente até já falou, que a gente não sabe se existiam, a dúvida é realmente essa. Existiam covens formados, esse tipo de clã, né? Naquela época, antes das fogueiras, eles permaneceram, eles continuaram, eles sobreviveram. Existia, na realidade, esse tipo de prática formada chamada de bruxaria, né? Essa é a grande discussão, né? E aqui ela defende que sim, tanto que ela acaba de falar que alguns covens realizam práticas que foram passadas em uma linha sucessória desde antes das épocas das fogueiras. Linha sucessória ininterrupta, então assim, meio difícil, né? Mas tudo bem, a gente sempre respeita a opinião, né? Até porque esse é um bom livro e essa autora é uma bruxa maravilhosa, né? Teve muitas contribuições dela. E em vários pontos ela se retrata lá nas notas de rodapé sobre algumas coisas que mudaram, né? Fizeram ela mudar de opinião em alguns pontos, né? E aqui ela já meio que se contradiz, né? Porque se os covens eles passam de sucessão em sucessão, então sempre tem alguém ali a determinar, sempre tem uma autoridade central ali, né? Outros praticam os seus rituais a partir de líderes de renascimentos modernos da arte. Gerhard Gardner e Alex Sanders, ambos ingleses, são os que disseminaram o maior número de seguidores, né? Então ela está falando aqui de Gardner, que foi quem introduziu aí a Wicca no 1950, né? E esse livro é depois, né? De volta, né? E o Sanders, né? O Alex Sanders, que tem a tradição alexandrina, e Gerhard Gardner, a tradição gardneriana, né? São as tradições mais puristas, mais tradicionais, que nasceram lá no início do ressurgimento dessa questão do paganismo, né? Da bruxaria. Os covens feministas são, provavelmente, os que mais crescem na arte, né? E a gente já falou disso em algum vídeo, né? Que existem covens que são só para mulheres, ou não necessariamente só para mulheres, mas covens feministas, né? Que, na verdade, são as tradições diânicas. Nós temos duas tradições diânicas aqui no Brasil, né? A tradição diânica nemorensis e a tradição diânica do Brasil, que são tradições focadas na realidade, na linhagem da deusa, né? Na polaridade feminina. Muitas são diânicas, como ela acabou de dizer. Uma seita de feitiçaria que coloca... Não gosto dessa palavra, seita. Sabe? Não gosto dessa palavra, porque não é verdade, não é uma seita, né? Mas enfim. Muitos são diânicos. Uma seita de bruxaria que coloca muito mais em evidência o princípio feminino do que o masculino. Outros covens são abertamente ecléticos, criando as suas próprias tradições a partir de várias fontes. Meus covens são baseados na tradição das fadas, que vem dos duendes da Inglaterra e da Idade da Pedra, mas pensamos em criar os nossos próprios rituais, os quais refletirão as nossas necessidades e insights atuais. Viu como eu falei para vocês? O coven, para ele ter sentido, ele precisa ter um direcionamento para um certo tipo de tradição, uma certa forma de celebrar que é exclusiva daquele grupo de pessoas que decidiu criar o coven, né? E o treinamento mágico subentende-se, então é difícil não ter uma liderança, né? E quando ela fala da tradição das fadas, que vem dos duendes da Inglaterra e tal, da Idade da Pedra, assim, um ponto de interrogação, carece de fontes, mas assim... ela está falando dos celtas, né? Dos pictos, dos anglo-saxões, dos bretões, todos esses povos das ilhas britânicas, né? E afins. A filosofia e a tealogia, uma palavra cunhada pela estudiosa das religiões Naomi Goldenberg, de Thea, a palavra grega para deusa, ou seja, então aqui ela apresenta o termo teologia, que muitas pessoas não conhecem, né? Porque a gente tem a teologia, a gente tem até a faculdade de teologia. E teologia é o estudo de Deus, né? O estudo de Deus. Então, a Naomi Goldenberg, estudiosa de religiões, ela, a partir da palavra Thea, que significa deusa, ela criou o estudo da deusa, a teologia. Filosofia e teologia subjacentes aos mitos deste livro são baseadas nas tradições das fadas. Outras bruxas talvez discordem de detalhes, mas os valores e atitudes globais expressados são comuns a todos da arte.
Muito do material das fadas é ainda mantido em segredo. Portanto, vários dos rituais, cânticos e invocações vêm da nossa tradição criativa. Na feitiçaria, um cântico não é necessariamente melhor por ser o mais antigo. A deusa está continuamente se revelando em cada um de nós e é potencialmente capaz de escrever a nossa própria liturgia, criando suas próprias tradições, então, o seu próprio grupo de práticas, a sua própria roda do ano, né? Saindo talvez daquela cartilha das tradições conhecidas, famosas e montadas, né? E isso é possível dentro da bruxaria. E uma coisa que eu acho muito bonita e muito bacana da bruxaria é essa liberdade que a gente possui, da gente celebrar, da gente cultuar, fazer como a gente acha melhor, como é melhor para nós, para o nosso grupo, sem sair da essência do que é paganismo e bruxaria, o culto aos deuses, a deusa antiga, ao deus antigo, né? Apesar da diversidade, existem ética e valores que são comuns a todas as tradições de bruxaria. Baseiam-se no conceito da deusa como sendo imanente no mundo e em todas as formas de vida, incluindo os seres humanos, né? Então foi exatamente o que a gente acabou de falar aqui, que não saindo da essência do que é a bruxaria, a gente consegue fazer e moldar a nossa própria crença, né? E tá falando que, quais são os conceitos então da bruxaria? Bem, precisa se basear na deusa e no deus, na natureza, no respeito a isso, e que essa divindade, essa deusa e esse deus, geralmente nós somos politeístas, né? Então, eles estão em tudo, eles são imanentes. E sobre a questão da imanência, nós falamos bastante dela na live anterior deste mesmo quadro, tá? Então, na parte 1 do capítulo 1. E tem um vídeo na Caixa da Bruxa também de visão de deuses na bruxaria que fala bastante sobre imanência, então dá uma olhadinha no canal, tá bom? Teólogos familiarizados com os conceitos judeu-cristãos têm dificuldades, às vezes, em compreender como uma religião como a feitiçaria pode desenvolver um sistema ético e um conceito de justiça. Quando ela fala feitiçaria, gente, vamos hoje, com a mente que a gente tem hoje, porque lembrando que esse livro é a edição de 1989, quando ela fala bruxaria, vamos tentar encaixar paganismo, ou então religião da deusa. Tá? É mais propício, é mais apropriado do que feitiçaria, né? Hoje em dia a gente entende, a gente compreende isso. Então, a gente, pelo menos dentro da nossa cabeça, mas respeitando a forma que a autora colocou no livro, porque esse quadro se propõe à leitura, né, deste livro, nós vamos então entender isto, né? Que hoje a gente pode entender a bruxaria, a religião da deusa, a feitiçaria, o paganismo, enfim, de uma forma bem abrangente, não ligando e estereotipando e colocando em caixinhas de nomenclaturas, né? Feitiçaria, bruxaria, paganismo, nananana, a religião da deusa, o paganismo antigo, né? Então, teólogos familiarizados com os conceitos judeus cristãos têm dificuldades, às vezes, em compreender como uma religião como a religião da deusa, o paganismo, pode desenvolver um sistema ético e um conceito de justiça. Se não há uma divisão entre o espírito e a natureza, isso é a imanência, né? Nenhum conceito de pecado, porque não existe o conceito de pecado dentro do paganismo, nenhum mandamento ou convenção contra os quais possamos crer, de que maneira as pessoas são capazes de agir eticamente. Né? Essa é a pergunta que muitos teólogos, pesquisadores e tal, eles fazem com relação à bruxaria, porque dizem que a bruxaria não tem nada disso, né? Mediante quais critérios julgam os seus atos quando o juiz exterior foi removido de seu lugar como regente do cosmo? E se a deusa é imanente no mundo, por que lutar por mudanças ou esforçar-se por seus ideais? Por que não florescer na perfeição da divindade? O amor pela vida em todas as suas formas é a ética fundamental do paganismo. As bruxas são obrigadas a honrar e a respeitar todas as coisas que têm vida e de servir à força da vida. Então essa palavra é bem pesada, né? As bruxas são obrigadas. Gente, não é assim, né? As bruxas são obrigadas. Não é questão disso. É uma palavra bem pesada. Nós que somos da bruxaria e do paganismo no geral, nós temos essa ligação com a natureza naturalmente. Senão não tem como você ser de uma religião espiritualista, né? Isso já é uma coisa orgânica. Então assim, não é que é obrigado
obrigado. Se você quiser ser bruxa, se familiarizar com essa crença, mas você não tá nem aí com a bruxaria, com a natureza, você quer uma bruxaria plástica, você quer uma bruxaria artificial, você quer uma bruxaria, enfim, de qualquer outra fonte que não seja a natureza, pelo menos uma planta na sua casa. Então, assim, tudo bem, só que isso vai ficar só como uma filosofia para você, não na realidade um estilo de vida, não na realidade questões de ética que dentro de você são orgânicas com relação à natureza, de uma consciência ecológica, porque isso já é intrínseco do paganismo de quem escolhe estar dentro deste caminho religioso, espiritual, que seja, né? Então, teoricamente, quando a gente fala de bruxaria e paganismo, enfim, paganismo no geral, a gente tá já colocando ali o respeito à sacralidade, a imanência da divindade na natureza e por isso o respeito à natureza. Então, não é que as bruxas são obrigadas a respeitar todas as coisas que têm vida. Na realidade, todo mundo, né, não só as bruxas deviam respeitar as coisas que têm vida, né? Mas não somos obrigadas, porque se você não fizer, ok, tudo bem, só que você também não vai acessar nada, você também não vai ter conexão com Deus nenhum, você também entende? Então, assim, se você não faz, você não tem. E daí você está fazendo, na realidade, parte daqueles que não são conscientes, daqueles que prejudicam mais do que ajudam, né? Porque é isso. Mas é uma escolha, então não somos obrigadas a nada, né? Enquanto que a arte não reconhece que a vida se alimenta da vida e de que é preciso matar a fim de sobreviver, a vida nunca é tomada desnecessariamente, jamais destruída ou desperdiçada. Servir à força da vida significa trabalhar para preservar a diversidade da vida natural, para prevenir o envenenamento do ambiente e a destruição das espécies, né? E aqui ela está falando de um papel mais ecológico, que todo bruxo, toda bruxa, todo pagão deveria ter, né? Deveria se posicionar, assim como a gente estava falando agora. O mundo é a manifestação da deusa, mas nada neste conceito estimula a passividade. Várias religiões orientais encorajam o quietismo, não por acreditarem que o divino é verdadeiramente imanente, mas porque creem que ela ou ele não o são. Para elas, o mundo é maia, ilusão, mascarando a perfeição da realidade divina. E aqui, gente, a gente não quer fazer uma crítica, pelo menos eu não quero fazer crítica nenhuma a nenhuma forma de religião, né? E eu acredito que ela, como autora, às vezes ela peca, porque assim, a gente não precisa puxar o saco da nossa crença, ou seja, enaltecer a nossa crença, desmerecendo outras formas de credo, né? E eu não gosto muito disso, muito embora eu acho, dentro da minha visão, que o hinduísmo, embora ele seja uma crença enoteísta, ele faz parte do paganismo também. Então, assim, eu acho que na realidade não tem essa coisa, né? Mas, enfim. O que ocorre em um mundo como este não é realmente importante. É somente algo irreal ocultando a luz infinita, né? Em feitiçaria, todavia, o que acontece no universo é de vital importância. A deusa é imanente, mas ela necessita de auxílio humano para desenvolver a sua plenitude. O equilíbrio harmônico na percepção entre planta, animal, humano e divino não é automático. Ele deve ser constantemente renovado e esta é a verdadeira função dos rituais. E aqui eu concordo com várias coisas que ela disse, né, nesse parágrafo, várias. Começando por em feitiçaria, todavia, o que acontece no universo é de vital importância. É verdade, não só no universo planeta, não só no universo, nosso universo interno, não só no universo nossa casa, não só no universo, nosso universo, mas nos multiversos é importante. E a gente precisa sempre estar atento aos movimentos do universo, dos multiversos, né? Porque somos multidimensionais e temos essa consciência, né? E que o equilíbrio, né, de você atingir um equilíbrio e atingir esse estado de ecologia, de se preocupar, não é algo automático, não é algo rápido, é um trabalho que a gente precisa fazer. E é um trabalho árduo, é um trabalho diário, e é um trabalho de você se vigiar, de você se policiar, de você cortar hábitos, mudar hábitos. Enfim, é todo um trabalho, um processo de autoconhecimento real e mudança de vida, né? Por isso que muitas vezes a gente fala que o caminho da arte ele transforma, porque ele realmente transforma a nossa vida. E quando ela fala que
essa é a verdadeira função dos rituais, eu discordo e concordo ao mesmo tempo, porque eu acho que essa é uma das funções do ritual, né? Um ritual dentro da bruxaria, ele tem muitas funções, múltiplas funções, ele serve para muitas coisas, né? E temos rituais para muitas coisas, diversas coisas. Então, essa coisa de a verdadeira função de um ritual é meio redundante, porque um ritual ele tem muitas funções, né? Trabalho interior, trabalho espiritual é mais eficaz quando progride paralelo ao trabalho exterior. A meditação sobre o equilíbrio da natureza pode ser considerada um ato espiritual em bruxaria, mas não tanto como retirar o lixo largado em um acampamento ou protestando contra uma usina nuclear perigosa. Ou seja, o que ela está ressaltando aqui é que exatamente o que ela tinha dito lá, né? Que a gente tinha dito lá. Ninguém é obrigado, mas se você não fizer, você também não vai receber nada, né? E aqui é exatamente isso que ela tá falando. Você ser um pagão, uma bruxa, um bruxo, um espiritualista que fala muito bem sobre a preservação do meio ambiente, sobre as pessoas que pensam na reciclagem do lixo, nas pessoas que pensam em quanto lixo você produz, nas pessoas que pensam em diversas coisas, em como toda a nossa vida prejudica o planeta Terra, é muito legal, é muito bacana, é muito bonito, né? Você ter essa consciência. Mas é melhor ainda você fazer um protesto, ou então você ir retirar o lixo, ou então você fazer reciclagem, ou seja, você transformar isso em ação em prol desta terra que você chama de deusa, né? Porque se a terra são os deuses, a gente precisa cuidar disso, né? E isso se expande para o universo, mas isso, antes de se expandir, ele tem que começar pequeno. Então, ele começa primeiro com a gente, com o nosso corpo, que é a nossa primeira casa, que é a primeira forma imanente que a deusa se apresenta a você, em você mesmo. Depois na sua casa, no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional e vai reverberando. Conseguiu fazer isso dentro do ambiente profissional? Conseguiu dentro do social? Conseguiu dentro de você, dentro do familiar? Então eu vou fazer alguma coisa pelo meu bairro, vou fazer alguma coisa pela minha cidade, vou fazer alguma coisa pelo meu estado, vou fazer alguma coisa pelo meu país, vou fazer alguma coisa pelo mundo, né? Então assim, é uma progressividade. A gente precisa progredir devagarzinho, indo, construindo não só essas ações, mas essa consciência, né? E eu lembro que no começo da minha jornada, fazer essa transição para uma consciência ecológica foi algo muito difícil, porque a gente não é ensinado, nem nas escolas, nem em casa, a ter uma consciência ecológica, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Então, quando a gente decide ter uma religião que uma das premissas é você ter uma consciência ecológica e você ser uma pessoa que espiritualmente, fisicamente, na prática, você se preocupa com a preservação do meio ambiente, o que você faz com a terra, é uma transição, uma transformação muito grande de vida. Né? A ponto de você realmente mudar aquilo que você come, mudar aquilo que você veste. Aos poucos você vai fazendo essas mudanças. E o incrível é que a gente vê a mudança retornando para nós e é uma coisa linda, né? É maravilhoso. Mas não é fácil e é um processo. As feiticeiras não veem a justiça como algo que é administrado por alguma autoridade externa, baseada em um código escrito ou num conjunto de regras impostas de fora. Pelo contrário, a justiça é um sentimento interno de que cada ato produz consequências, as quais devem ser encaradas com responsabilidade. A lei do retorno, né, e a famosa lei tríplice, que a gente encontra esse conhecimento logo no começo das nossas pesquisas sobre bruxaria, paganismo, Wicca, né? A arte não fomenta a culpa, a voz interior severa de censura e de ódio que paralisa a ação. Isso é muito bonito, né? É muito legal a gente falar isso, mas quando a gente está dentro de um caminho espiritual, isso não é na prática, não é tão fácil, não é tão simples, e você não deixa de ser bruxo por isso, tá? Você não deixa de ser bruxo por isso, né? Hoje, entendendo muitas coisas e sendo até mesmo terapeuta, eu falo que o caminho do autoconhecimento, ele gera muita culpa, ele gera a voz interior severa, ele precisa gerar em alguns momentos, né? E é à toa que a gente fala da noite escura da alma, né? E a gente passa por muitas delas dentro do nosso caminho. Então, falar isso é romantizar, entende? A bruxaria.
Ao invés disso, ela exige responsabilidade. Sim, mas antes de você conseguir a responsabilidade, né, você passa por esse tipo de coisa. E isso faz parte do caminho de autoconhecimento, gente. Isso é o autoconhecimento. Falar que você entra na bruxaria e você não sente mais nada disso é mentira, né? É romantizar as coisas. É claro que não é só isso, óbvio que não, né? Tem momentos maravilhosos, de experiências maravilhosas, onde você se sente perdoado por si mesmo, onde você se sente... Você vê o autoconhecimento e a mudança benéfica em você. Lógico que tem. Esses momentos são muito maiores do que os momentos ruins. Mas para que esses momentos bons venham, você precisa passar por várias noites escuras da alma, por vários encontros com a sombra, por vários momentos onde você se culpa, onde a sua voz consigo mesmo é mais severa, onde você se censura, né? Onde você não consegue fazer nada, cara, porque você tá se olhando no espelho e isso às vezes derruba a gente, né? Isso é quando é solitário. Quando a gente tá num coven, geralmente um coven bem estruturado, ele tem ali um trabalho de autoconhecimento em conjunto. E daí todo mundo ouve todo mundo, né? E aí você vai ter que ouvir do seu colega, falar, poxa, mano, você vacilou aqui, vacilou ali, e aí, onde tá o trabalho de cura? Então, assim, falar que a arte, ela é uma coisa rosa, maravilhosa, que você só sente o cheiro das rosas é mentira, porque às vezes é necessário você ir na podridão, cara, né? Porque senão o trabalho de autoconhecimento não acontece, né? Inclusive, a nossa própria deusa é imanente em tudo, e se ela é imanente em tudo, ela também é imanente nos nossos momentos de culpa, de ódio, de raiva, de etc. Ela é negra, né? Ela é a senhora do submundo. Tem a senhora dos pesadelos, tem a senhora dos mortos, tem a senhora do sofrimento, tem a senhora, enfim, do desespero. Nós temos seres e deuses negros e nós cultuamos isso também, né? Então, não é legal a gente ficar romantizando as coisas, nem a bruxaria, nem as crenças, muito menos o nosso caminho de despertar, né? Que essas coisas são, às vezes, necessárias, senão a transformação não acontece, né? Mas sim, ela exige responsabilidade. Aquilo que você envia retorna 3 vezes. Diz o ditado, uma versão ampliada de faze ao próximo o que gostarias que te fizessem. Por exemplo, uma feiticeira não rouba, não devido à advertência contida em um livro sagrado, mas porque o mal é devolvido com intensidade 3 vezes mais, o que tem importância superior a qualquer conquista material. Roubar diminui a honra e o autorrespeito do ladrão. É a aceitação de que somos incapazes de prover honestamente as nossas necessidades e desejos. Roubar cria um clima de desconfiança e medo, no qual até mesmo os ladrões vivem. E, como todos estamos unidos pelo mesmo tecido social, aqueles que roubam pagam preços mais altos pela comida, seguros e taxas. A bruxaria inspira-se marcadamente no ponto de vista de que todas as coisas são interdependentes e interrelacionadas e, consequentemente, mutuamente responsáveis. Um ato que prejudica alguém causa danos a todos nós. Então, aqui o que ela está querendo dizer é bem bacana, porque ela está querendo dizer o seguinte, que a gente que é bruxo espiritualista e pagão, muitos de nós, e não dá pra gente colocar, generalizar isso, porque você também, a autorresponsabilidade também é uma construção e também é uma consequência boa de um despertar de um caminho bom, de um caminho legal, né? Então, assim, aqui é muito bacana que ela fala que a gente não faz coisas ruins, não é porque não está escrito em algum lugar da bruxaria que a gente não pode fazer nada ruim. Na verdade, o que a bruxaria ensina é que se você fizer coisas ruins retornam a você. Então, é uma autorresponsabilidade. Não tem ninguém que vai te castigar, não tem ninguém que vai te punir, não tem nada vai acontecer com você, a não ser aquilo que você mesmo se der. Então, é a noção da autorresponsabilidade, não a noção do bode expiatório, né? E como estamos, então, no tecido, né? No tecido, ou seja, todos somos um. Então, se eu faço alguma coisa, isso reverbera no todo. E o todo também são os deuses. Então, não reverbera só na minha família ou nos meus próximos. Reverbera nas pessoas que eu não conheço. Reverbera nas pessoas que têm ligações comigo que eu nem sei, porque existem essas ligações, né? Se todos somos um, então, metafisicamente, existem essas relações, essas ligações invisíveis entre todos nós. Então, um ato que prejudica alguém causa dano a todos nós e a natureza, consequentemente, aos deuses, né? A honra é um princípio que orienta a arte. Não é o caso de se ofender diante
desfeitas imaginárias contra a vossa virilidade. É uma sensação interna de orgulho e respeito próprios. A deusa é honrada em nós e nos outros. As mulheres que personificam a deusa são respeitadas, não colocadas em pedestais ou sublimadas, mas valorizadas por todas as suas qualidades humanas. O self, a nossa individualidade e maneira única de sermos no mundo, é altamente valorizado. A deusa, assim como a natureza, ama a diversidade. A identidade é alcançada não através da perda do self, mas pela plena realização. Honre a deusa em si mesmo, celebre o seu ser e você perceberá que o self está em toda parte, afirma o mágico sacerdote Vitor Anderson. Muito bonita essa parte onde ela fala que a gente pode ser quem a gente é de verdade dentro da bruxaria. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção no começo. Assim, eu falava, nossa, é muito reconfortante eu não ter que usar máscaras para cultuar um deus, para cultuar uma deusa, para fazer algo ser sagrado e para eu me sentir sagrada, para eu acreditar em Deus que fosse, né? E ela está falando que a bruxaria, ela propicia esse encontro com o self, que é o nosso eu verdadeiro, a nossa individualidade, né? E que a deusa mora lá, por isso nós somos dignos de respeito, por isso nós somos dignos de honra, por isso nós devemos ser orgulhosos de nós mesmos, mas não orgulhosos arrogantes, porque muitos bruxos e bruxas, eles pegam isso como algo de, agora eu posso ser arrogante, né? Porque eu sou a plena manifestação da partícula da deusa na sua vida, na vida de todos. Eu sou Deus, eu sou deusa. Não, gente, isso não acontece, isso não pode acontecer, porque a gente está caindo, então, no outro extremo disso, né? Então, nós temos que ter a consciência que nós somos pedaços dos deuses, sim, mas precisamos fazer a nossa parte, porque somos crianças que precisamos nos lapidar, então. E a gente está aqui para isso, para a lapidação, né? Em feitiçaria, todos os atos de amor e prazer são os meus rituais. Essa é uma frase, né, da carga da deusa, intuída por Doreen Valiente. A sexualidade como uma expressão direta da força vital é percebida como sendo luminosa e sagrada. Ela pode se expressar livremente, desde que o princípio que a guie seja o amor. O casamento é um compromisso profundo, um laço psíquico, espiritual e mágico. Mas esta é somente uma entre várias possibilidades para a expressão sexual amorosa. E aqui ela deixou muito claro e muito escancarado que a bruxaria, ela é uma crença que aceita a todos, que a gente não faz distinção de ninguém e que a gente não fomenta nenhum tipo de preconceito. Nenhum tipo de preconceito. Então, todas as pessoas com qualquer orientação sexual, com qualquer escolha sexual, ou com qualquer, enfim, afetiva, identidade, condição social, cor, nada disso importa para nós, nada disso importa para o paganismo em si, porque a deusa é tudo, a deusa é a diversidade e a bruxaria, o paganismo, a bruxaria, ela é a crença toda sincrética e miscigenada, a mais que existiu em todo o mundo, porque ela é uma das primeiras formas de culto do mundo todo, então não tem como a gente fazer uma distinção disso, sendo que numa época da nossa vida, existência humana, o paganismo era a única coisa que era praticada como forma de religião, né? Não tendo esse termo, obviamente, religião na cabeça daquelas pessoas, mas era a única forma de culto e de religio, de ligação que existia dessas pessoas, desses antigos humanos, primeiros humanos, para com o que existia além. Então não tem como a gente fazer alguma distinção se isso era praticado no mundo todo por todas as pessoas. Então não, é incongruente isso, né? E o sexo, ele é sim a maior manifestação da nossa força vital, do nosso poder de cocriar, de criar com os deuses, de gerar, de dar a vida às coisas. E isso tanto para mulheres quanto para homens, né? Cada um tem a sua sacralidade e importância, cada polo tem sua sacralidade e importância dentro do paganismo e da bruxaria, porque não necessariamente a gente vê os órgãos genitais daquelas pessoas, não necessariamente a gente vê o masculino como um homem e o feminino como uma mulher. Nós trabalhamos esses polos energéticos, né? E partimos do preceito que todos temos ambos os polos energéticos, que tudo é dual, né? Então, realmente, isso é uma coisa muito bonita dentro da bruxaria também. A liberdade, o amor à diversidade, né? Com responsabilidade. O abuso da sexualidade
no entanto, é abominável. O estupro, por exemplo, é um crime intolerável, visto que desonra a força vital, transformando a sexualidade em uma expressão de violência e hostilidade no lugar do amor. A mulher tem o direito sagrado de controlar o seu próprio corpo, assim como o homem. Ninguém possui o direito de forçar ou coagir outrem. A bruxaria valoriza a vida, abordando-a com uma atitude de alegria e admiração, bem como o senso de humor. A vida é vista como uma dádiva da deusa. Se existe sofrimento, nossa tarefa não é a de nos resignarmos, mas trabalhar em prol de mudanças. E isso é muito bonito, isso é muito legal e realmente é isso. Eu lembro que no começo da minha caminhada, muitas coisas são muito difíceis, porque a gente precisa fazer uma transição muito grande de hábitos, de paradigmas, de crenças, principalmente para mim, na época, e para muitos bruxos e bruxas, que vêm de uma família cristã. Né? Então são muitas coisas a serem ressignificadas, né? O sexo foi uma delas. Então a gente precisa reaprender a gostar de nós como somos. A gente precisa reaprender a olhar o sexo, a olhar o nosso corpo, a olhar os nossos órgãos genitais, a nos entender como uma pessoa sexual, a não ter a culpa pelo ato sexual, pelo tesão, pelo prazer, por você querer outras pessoas, né? E todo um trabalho para tornar este sexo bonito, né? Todo um trabalho para tornar essa sexualidade, esse ato sexual, não algo abominável ou pecaminoso ou sujo, ou então um produto, né, que você deve explorar a livre, né, escolha ou demanda. Né? Mas sim como algo sagrado, algo vital, que, como ela disse, no casamento é um laço muito profundo, muito bonito, que inclusive foi muito interessante, que foi, uma das minhas maiores dúvidas no começo era se existia casamento dentro da bruxaria, batizado de crianças dentro da bruxaria, porque no começo, no meu começo, né, sei lá, 17 anos atrás, nós não tínhamos muitos livros brasileiros, né, traduzidos, então era muito difícil a gente ver falando sobre ritos de passagem, casamento, batizado, essas coisas não eram muito disseminadas, não eram muito faladas nos livros de bruxaria. Geralmente a gente tinha um manual, né, era sabás, deus, deusa, magia, mas esses ritos de passagem a gente não tinha muito, né, e era mais nos livros da gringa na época. E eu fui descobrir o que era Handfasting, que é o casamento, ou Wiccaning, que era chamado, né, que é o batizado dentro do paganismo, dentro da Wicca em específico, depois de muitos anos de bruxaria, já de estudos. E eu lembro que uma das minhas primeiras surpresas desse livro, que me fez amar ele, foi que por aqui eu descobri que existe um casamento pagão, que existe uma forma, né, de celebração religiosa dentro do paganismo para o casamento, para a apresentação de crianças. Né? Tá. Magia, na verdade. Mágica não é muito legal. Magia, a arte de perceber e moldar as forças sutis e invisíveis que fluem através do universo, de despertar níveis mais profundos de consciência além do racional, é um elemento comum a todas as tradições da feitiçaria, do paganismo, né? Rituais da arte são ritos mágicos. Estimulam a percepção do lado oculto da realidade e despertam poderes há muito esquecidos da mente humana. O elemento mágico em feitiçaria é desconcertante para muitas pessoas. Grande parte deste livro é dedicada à exploração profunda do significado verdadeiro da magia, mas gostaria de comentar aqui a respeito do temor expressado por algumas pessoas de que a bruxaria e o ocultismo alimentam tendências ou estão ligados ao nazismo. Parece existir indícios de que Hitler e outros nazistas eram ocultistas, isto é, poderiam ter praticado algumas das mesmas técnicas exercitadas por aqueles que buscam expandir os horizontes da mente. E aqui é muito interessante ela citar isso, porque lembrando que esse livro é de 1989, né, gente? Então, Hitler, a memória do Holocausto não estava assim tão distante. Né? Então, por isso que ela cita isso. E 1989, esse livro é um clássico, esse livro quebra barreiras também. Cara, a bruxaria tinha tido boom em 1950, né? Então, esse livro é um dos primeiros, assim. Então, realmente, é bastante interessante ela tocar nesse assunto, né? A magia, assim como a química, é um conjunto de técnicas que podem ser utilizados a serviço de qualquer filosofia.
Isso é muito interessante, porque no começo, né, eu frisava muito isso. Falava, gente, magia não é bruxaria. Você não precisa e não pode entrar na bruxaria por causa do carinha do crush que você quer. Não é assim que funciona, tá? E você não é uma bruxa porque você fez uma simpatia pra isso. Tá? Bruxaria é outra coisa. Magia está dentro de bruxaria, né? Na realidade, tem bruxaria, tem magia dentro da bruxaria, mas a bruxaria não é só a magia. A magia são técnicas, né? Que qualquer pessoa pode executar com conhecimento, prática, enfim. A ascensão do Terceiro Reich mexeu com o desencanto dos alemães e riu o caminho para o anseio profundo de recuperar tipos de experiências que a cultura ocidental havia ignorado por muito tempo. É como se tivéssemos sido treinados desde a infância a jamais utilizarmos o braço esquerdo. Os músculos atrofiaram-se parcialmente, mas reclamam a falta de uso. Hitler perverteu este anseio e transformou-o em crueldade e terror. Os nazistas não eram devotados à deusa. Denegriam as mulheres, relegando-as à posição de animais reprodutores cujo papel era de produzir mais guerreiros arianos. Era um patriarcado perfeito, o derradeiro culto guerreiro, não servos da força vital. A bruxaria não possui o ideal do super-homem criado à custa de raças inferiores. Em feitiçaria, todas as pessoas são percebidas como deuses manifestos e as diferenças de cor, raça e costumes são recebidas como sinais da beleza infinita da deusa. Isso é muito interessante, né, gente? Isso que a gente estava falando antes. A deusa é a diversidade e isso é celebrado dentro do paganismo e da bruxaria. Igualar bruxas e nazistas, por ambos não serem judeus cristãos e dividirem os mesmos elementos mágicos, é como afirmar que cisnes são, na realidade, escorpiões, porque nenhum deles são cavalos, mas possuem rabos. Ou seja, uma coisa sem pé nem cabeça que não faz sentido algum, né? E aqui ela deve ter frisado isso porque naquela época teve uma discussão, um debate muito forte em cima disso, né? De que essas crenças nazistas elas tinham ligações com seitas ocultistas. E como o ocultismo naquela época era muito ligado à magia e as bruxas naturalmente elas são ligadas ao ocultismo, são ocultistas também, então vários esclarecimentos às vezes são necessários, né? A bruxaria não é uma religião das massas, de espécie alguma. Isso não quer dizer que nós não gostemos de massas e não nos interagimos com grupos de pessoas, né? E aqui ela coloca também um asterisco aí, uma observação dela, né? Uma retratação. Sua estrutura é celular, baseada em covens, pequenos grupos de até 13 membros que aprovam tanto a divisão comunitária como a independência individual. Então, grupos de até 13 membros, também isso é uma coisa bem Wicca, tá? Isso a gente já discutiu bastante aqui, mas só relembrando. Os covens, eles podem ter mais de 13 membros, isso também é uma coisa, uma meta, né? Que o próprio clã, em sua formação, ele pode colocar ali, né? Solitárias, as bruxas que preferem venerar a deusa sós são a exceção. Isso nessa época, né? Porque quando eu comecei, gente, todo mundo era solitário, né? Inclusive a minha sacerdotisa Lua Serena, ela é a auto-iniciada, porque por muito tempo ela foi solitária, né? Os covens são autônomos, livres para utilizarem quaisquer rituais, cânticos e invocações que escolherem. Não existe um livro padrão de liturgias ou de orações, né? O livro que existe é o livro que nós criamos de acordo com a nossa experiência e com aquilo que a gente trilha e aprende dentro dessa caminhada mágica, né? Dessa caminhada da deusa, dos deuses, de encontro a eles, que é o famoso livro das sombras, né? Ele vira o nosso livro sagrado. E já que ela está falando tanto de covens, um coven, ele geralmente tem um livro sagrado do coven, né? Então, aquilo passa a se tornar uma liturgia com o passar dos anos, porque geralmente um coven que perdura, ele ele se expande, né? Ele se expande, assim, tanto que nas bruxarias, assim, Wicca, né? Essas bruxarias mais gardnerianas, a alexandrina, existe o que a gente chama de groove, né? Que é quando o coven vira ali algo maior, né? Uma tradição, depois do coven é a tradição, ou seja, porque os iniciados da sua sacerdotisa, os iniciados da sacerdotisa daquele coven, do sacerdote daquele coven, já têm os seus próprios iniciados, né? É como os netos, né? Então,
vai passando os boss, né, os livros das sombras, e então vai se criando ali a tradição, que é a forma, a experiência ali daquele grupo de pessoas. Elementos podem mudar, mas os rituais da arte seguem inevitavelmente os mesmos padrões fundamentais, e isso é verdade. As técnicas de magia, que foram denominadas pela ocultista Dion Fortune como a arte de alterar a consciência através da vontade, são utilizadas para criar estados de êxtase de união com o divino. Elas também podem ser usadas para obter resultados materiais, como curas, visto que na arte não há uma divisão entre espírito e matéria. Cada ritual tem início com a criação de um espaço sagrado, a disposição do círculo, né, que é o traçar do círculo mágico, que estabelece um templo no coração de uma floresta ou no centro da sala de estar do líder do coven, ou seja, pode ser tanto numa casa como na natureza. Deusa e Deus são, então, invocados ou despertados dentro de cada participante e são considerados como fisicamente presentes no círculo e nos corpos dos veneradores, cultuadores. O poder, a força sutil que molda a realidade, é evocado através de cânticos ou danças e pode ser conduzido por um símbolo ou uma visualização, meditação. Com a elevação do cone de poder vem o êxtase, que pode então levar a um estado de transe, no qual visões surgem e insights são percebidos. Eu gosto de falar do momento do cone como se fosse o ato sexual realmente, né? Que na realidade é ali como é o nome da palavra? Uma representação, né, do que acontece no ato sexual, que é onde a gente cria, né, as coisas. O cone de poder ali é um simbolismo do sexo, né, que o cone ele vai exatamente assim, de acordo com os tambores, com os cânticos, com as danças, a gente vai se movimentando, a gente vai cantando ritmamente, né, e a gente repetidamente também, e vai se erguendo ali uma energia, a nossa consciência vai começando a se alterar e se elevar, e se elevar, e se elevar aos poucos, e aos poucos, e aos poucos, e aos poucos, e daqui a pouco a gente explode, que é o momento do orgasmo. É igualzinho o ato sexual, né? A gente vai se excitando, daqui a pouco começa a rolar, e a gente começa e explode. Né? E é assim que funciona. É bem parecida a sensação, né? E aqui ela está descrevendo um ritual, a base de um ritual, né? Muitas coisas mudam, né? Mas essa é uma base assim bem básica mesmo. Geralmente é assim que acontece, né? Alimentos e bebidas são partilhados e os líderes voltam à realidade e relaxam, desfrutando de um período de socialização. Ao final, os poderes invocados são dispensados, o círculo é aberto e é realizado um retorno formal à consciência comum. O ingresso em um coven ocorre através da iniciação, uma experiência ritual na qual ensinamentos são transmitidos e desenvolve-se o crescimento pessoal. Em alguns caminhos, existe antes da iniciação várias etapas, né? Como, por exemplo, a dedicação é uma etapa antes da iniciação. Então, a dedicação, você entra neste coven, obviamente, você passa por um ritual, né? E daí você fica 1 ano e 1 dia, ou então, não necessariamente 1 ano e 1 dia, mas esse período também é bem delimitado e é explicado, né? É bem famoso também esse motivo. Então, você fica este período, ou então um período ali que é delimitado e determinado, estudando e praticando e aprendendo. Depois desse período, você então recebe a autorização, né? Recebe então, você passou ou não, né? Você pode ou não ser iniciado, então você passa por essa iniciação e o marco disso é um ritual. E essa iniciação, ela pode ser em graus ou não, né? Então, geralmente tem até o 3º grau, né? Então, dentro da dedicação, você já aprende os ensinamentos e desenvolve o crescimento pessoal e espiritual. Mas então, conforme você vai crescendo, os seus conhecimentos também vão sendo aumentados, né? Cada iniciado é considerado como uma sacerdotisa ou sacerdote. A bruxaria é uma religião de clérigos e hierárquica, tá? Este livro encontra-se estruturado em torno dos elementos que sinto serem constantes em todas as variadas tradições da arte. O interesse pela feitiçaria está crescendo rapidamente. Faculdades e universidades estão começando a introduzir cursos da arte em seus departamentos de estudos religiosos. Isso nos Estados Unidos, quem dera isso fosse assim aqui, né? Um país dito laico. Mulheres, em número cada vez maior, estão se voltando para a deusa.
Existe uma necessidade urgente por material que explique inteligentemente a bruxaria para aqueles que não são bruxos, em profundidade suficiente para que ambas, a prática e a filosofia, possam ser compreendidas. Como eu disse, nessa época a gente tinha muito poucas obras traduzidas. Visto que entrar em um coven é um processo lento e delicado, existem muito mais pessoas que desejam praticar a arte do que covens para acomodá-los. Sempre realmente foi uma dificuldade tremenda e uma dor, assim, sabe? Pelo menos para mim na época. Portanto, este livro também traz exercícios e sugestões práticas que podem conduzir a uma prática pessoal da arte. Uma pessoa abençoada com imaginação e quantidade moderada de ousadia pode também utilizá-lo como manual para iniciar a sua própria assembleia. Todavia, ele não foi desenvolvido para ser seguido submissamente. Assemelha-se mais a uma partitura básica de música sobre a qual é possível improvisar. Então aqui é bem bacana que ela está falando de um dos objetivos do livro, que é um livro manual, mas focado em vários exercícios de meditação, de autoconhecimento, de magia, para que as pessoas consigam aprender fora, ou ter o treinamento mágico mais consistente em profundidade, que é isso que ela estava falando, de profundidade, um rico conhecimento, sozinhas, fora dos covens, né? Porque, como ela mesma falou, e realmente era assim, no começo a gente não tinha nenhum coven, né? Era muito difícil a gente encontrar pessoas para celebrar junto, para estudar, né? Então a gente tinha a sensação que chegava num ponto onde todo livro falava a mesma coisa e a gente só ficava naquilo, e daí a gente não tinha como prosseguir. Então livros como o dela, por isso ele é um clássico, por isso que independente das questões controversas que ela coloca aqui, ele é um livro muito rico e muito maravilhoso, porque realmente existe uma contribuição muito boa dela aqui para todos nós, né? E vamos terminar o capítulo, gente, ó. A deusa mãe está despertando e podemos começar a recuperar o nosso direito inato original. A alegria intoxicante e absoluta de estarmos vivos. Podemos abrir novos olhos e ver que não há de que sermos salvos, nenhuma batalha de vida contra o universo, nenhum Deus fora do mundo a ser temido e obedecido. Somente a deusa, a mãe, a espiral em movimento que nos lança para dentro e para fora da existência, cujo olhar cintilante é o pulsar do ser, nascimento, morte e renascimento, cujo riso borbulha e atravessa todas as coisas e que somente é encontrada através do amor. Amor pelas árvores, pedras, céu e nuvens, flores perfumadas e ondas imensas. Por tudo que corre e voa e nada e rasteja em sua face. Através do amor por nós mesmos, do amor orgásmico da criação do mundo e dissolução da vida pelo outro. Cada um de nós a sua própria estrela, seu filho, seu amante, seu bem-amado, ela mesma. E isso é muito bonito, né, gente? A bruxaria é uma crença muito poética, é muito maravilhoso e realmente, quando ela fala alegria intoxicante e absoluta de estarmos vivos, era o que eu sentia quando eu conhecia a bruxaria antes. Eu ainda sinto, né? Mas isso é menos, porque naquela época, no começo, a gente sempre tem o deslumbre, o encanto do início, do descobrimento, né? E a gente vai perdendo isso com o tempo. E é gostoso, né? A gente lembrar de como era sentir essa questão encantada que é conhecer a bruxaria. Que nada no mundo me trouxe esse sentimento. Tirando o descobrimento, né, da bruxaria. E aqui ela tem, então, duas notas, né, de rodapé, de esclarecimento. E eu quero ver se eu consigo dar uma olhadinha rápida com vocês, porque a gente já está acabando, né? Ela não coloca nada muito especial, ela fala que na página 27 a feitiçaria moderna, né? E ela quis dizer que a arte, ela retratou e acrescentou a este trecho que a arte cresceu enormemente nos últimos 10 anos e seu maior crescimento provavelmente tem ocorrido entre grupos que começaram sozinhos, funcionando como uma cooperativa, a maioria com alto treinamento e ecléticos, né? Ou seja, bruxos solitários que se juntam. E na página 30, que é o último acréscimo que ela coloca do capítulo 1,
quando ela cita a bruxaria não é uma religião das massas, ela acrescenta: além dos covens, existem muitas bruxas que são solitárias, que escolheram praticar sozinhas, tanto por não conseguirem encontrar companheiros em sua área, ou porque preferem que assim seja, da mesma maneira que algumas pessoas preferem viver sozinhas, né? Então, ela se retrata neste momento. E então, pessoal, hoje é só, e eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma live bem legal, onde a gente falou de várias coisas, né? Consciência ecológica, que é uma coisa muito importante dentro da bruxaria, né? Que é uma coisa que a gente sempre pega no pé, mas quase nunca a gente vê alguém realmente fazendo, sabe? Porque realmente, gente, é muito difícil, né? Mas a gente sempre tem que tentar. E então, na live que vem, nós iremos para o capítulo 2. O capítulo 2 é a visão de mundo da feitiçaria, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Vão lá no canal do YouTube conferir os outros capítulos, os capítulos anteriores, e tem aqui também no Instagram. Não deixem de curtir e assistir e comentar e compartilhar para ajudar as bruxiane da vida. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau!